A paz do Senhor esteja com todos, caros irmãos, caras irmãs, e povo de Deus. Eu venho aqui falar sobre os acontecimentos que estamos vivendo. Muitos não se aperceberam ainda, mas nós estamos vivendo os últimos tempos. A última geração. Não haverá mais outras gerações, mas esta é a última das gerações. Os tempos estão aí. Os sinais estão aí. A profecia está se cumprindo. Muitos, como na era de Noé, preferem virar as costas. Muitos aí festejam, muitos aí vão às danças, muitos aí bebem, comem, não estão nem aí. Mas o momento chegará. Porque quando chegar o dia, o Filho do Homem, ele virá como um ladrão. E muitos não vão nem se aperceber. E aí será muito tarde. Será muito tarde. Eu há pouco tempo, poucos dias atrás, eu tive assim visões, sonhos. E esse sonho, essa visão, tem a ver com o anticristo. Muitos não sabem. Uns até apontam o dedo para o presidente Donald Trump, que ele é o anticristo. Mas não. Nessa visão que eu tive, me levou para tempos atrás, tempos em que o Júlio César, ele reinava. Ele era o rei do exército romano. Então, esse sonho que eu tive foi assim. Então, de repente, eu acordei num lugar diferente, uma era diferente. Então, eu estava nessa sala tão grande, né? Com pessoas, mas eram pessoas daquele tempo, a era do César, né? Aqueles soldados romanos, esses mesmo que crucificaram Jesus.
Então, nesse sonho, parece que não. Haviam aviões desse tempo voando nos céus, né? Então, é assim. Eu estava nessa sala com outras pessoas, né? Então, de repente, eu vi um avião voando no céu. Esse avião ia para cima e depois acabou sendo engolido por uma nuvem de fogo. E os céus estavam ardendo, estavam assim, escuro de fumaça, em fogo, em chamas, né? Todo mundo se assustou, todo mundo ficou gritando ali, o avião foi engolido. Então, eu me apercebi que aqueles eram momentos do fim. Então, eu reuni certas pessoas, a gente deu as mãos uns aos outros e eu estava tentando fazer uma oração. Mas naquele momento em que eu estava tentando fazer uma oração, uma pessoa que estava no meio se revoltou contra mim. Esta pessoa estava vestido da mesma maneira que Júlio César se vestia, o rei do Império Romano, né? Então essa pessoa ele me colocou assim com posso dizer, com uma faca com vários símbolos, e ele começou a me perfurar com aquela faca. Então eu me lembro que eu caí para o chão. Caí para o chão assim, e olhei para essa pessoa, os olhos eram assim, olhos de serpente, olhos de víbora, olhos amarelos, como os olhos de Satanás, olhos amarelados, como de uma víbora. Eu me apercebi que aquele era o anticristo. Então, quando eu caí para o chão, eu me lembro que muitas das pessoas estavam ali naquele lugar, estavam vindo para me bater, ainda me esfaqueavam, e eu estava sendo levado para a execução. Mas eu estava confiante que que estarei com Deus se fosse executado. Eu comecei a pedir em meu coração: Jesus, estarei contigo. Então eu fui levado, e naquele momento o sonho acabou. E me levou para um outro lugar, como se fosse um novo começo. E foi a mesma coisa.
eu estava num lugar assim, com era assim um rio, uma coisa assim, um lago. Então haviam pessoas ali, famílias com filhos, né? E estavam tomando banho, se divertindo, os seus filhos, suas famílias, uns ali estavam pescando. É que no momento surgiu um barco, aqueles barcos antigos da era dos soldados, né? Aqueles barcos soldados romanos. Então aqueles homens estavam no barco, né? Com capacete aqueles soldados romanos, tinham os seus escudos e suas lanças enormes. Então eles chegaram, saíram dali do barco e começaram a agarrar todo mundo que estava ali. Estava sendo agarrado e levado para a execução. E eles diziam: tudo que é de Deus vai ser levado. Isso me fez pensar assim. Então, este é o fim. Porque o anticristo, quando muitos de nós forem arrebatados, os que ficarem cá na terra, esses vão sofrer perseguições, serão executados, que não negarem a Cristo. E foi assim. Eu acordei. Isso me fez pensar muito. Porque eu não quero ser deixado para trás. Eu quero seguir com Jesus no dia que ele vier buscar a sua igreja, seus filhos. Eu não quero ser deixado para trás, ficar cá na terra. E o anticristo, ele vai perseguir a todos aqueles que adoram a Deus, que creem em Deus, mesmo até os que ficarem. Isto vai ser duro. Isto vai ser duro. Por isso, a gente tem que se preparar. Porque tem que andar certo, fazer conforme a vontade de Deus, para ser arrebatado com Ele. Porque senão, muitos ficarão para trás. Muitos. Você já imaginou? Muitos serem arrebatados e outros ficarem para trás. Você aí vai ficar imaginando. O que é que eu fiquei? O que é que eu fiz? Onde eu errei? E será muito pesado isso. Por isso, é preciso ver, analisar o trabalho que a gente tem feito, né? Que a gente
tem que viver para Deus. Não para nós, mas viver para Deus. Muitos se esquecem disso. Preciso fazer a vontade de Deus. O que Deus nos manda fazer. Muitos põem o trabalho em primeiro lugar. Muitos põem as suas preocupações, os seus negócios em primeiro lugar. Muitos, isso aí, se esquecem. Em primeiro lugar é Deus. Fazer a vontade de Deus. O que Ele nos manda. Os mandamentos. Louvar a Deus. Exaltar o seu nome. Seguir o caminho. Mesmo que a gente trabalhasse, mesmo que a gente tivesse uma profissão, mas sempre devemos colocar Deus em primeiro lugar. Então, já para terminar, o anticristo é uma figura que vive em Roma, uma figura de nome. E muitos não sabem disso. Essa visão que eu tive foi bem clara. Me levou para aqueles tempos do Império Romano. Hoje, o que é o Império Romano? Então, é onde o anticristo, é de onde vem o anticristo. É isso. É isso que foi essa visão. É. A paz do Senhor, todos os irmãos. Fiquem bem. E se preparem, porque estamos nos últimos tempos. Amém?